família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal para a gente falar de Vasco, para a gente falar, né, do dia seguinte aí dessa partida, no empate do Vasco contra o Olímpia do Paraguai em São Januário pelas oitavas da Sul-Americana. A gente vai falar de alguns outros assuntos relacionados ao Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, eu serei muito grato a vocês. Pessoal, vamos falar de Vasco aqui rapidamente, né, cara? Falar dessa ressaca aqui do dia seguinte, né? Uma vez que, mais uma vez, aqui eu tô atrasado pro meu trabalho, né? Na correria, como sempre, acertar essa câmera aqui, que eu nunca consigo acertar. Então, gente, falando da partida de ontem, né, cara? O Vasco empatou, né, com o Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai acaba levando uma certa vantagem, né, por decidir na sua casa, lá no Defensores do Chaco. Lá é sempre mais complicado jogar. O Olímpia do Paraguai não vai ter a mesma postura que teve aqui em São Januário, tão defensiva como teve, né, de não atacar, de abdicar do jogo, praticamente de querer, né, agredir o Vasco da Gama. O Vasco tomou a iniciativa da maioria das jogadas. Lá será outra partida, o Vasco vai passar por sufoco, tenho certeza disso, né? Essa defesa vai ser testada de verdade. Mas o que fica aqui, o gosto que fica, né, cara, é que poderia ter sido melhor, né? Só que a carência de atacante que o Vasco tem nesse momento está atrapalhando muito, né? O Vasco, ele produz, ele produz, ele produz. Parece que defensivamente o Vasco conseguiu se acertar e está conseguindo se acertar. Parece que o Vasco também, no esquema tático, ele consegue criar jogadas, ele consegue criar alternativas, mas ele não consegue traduzir isso em gol por causa da ineficácia do seu ataque, né? E tem algumas alternativas até mesmo na base, né, do clube, como o atacante Bruno Lopes, né? Só que aí eu obtive a informação que o Bruno Lopes está fazendo um trabalho específico, né, para evitar lesões que ele tem sentido recentemente, e ele está nessa fase final de preparação, está treinando com os profissionais, sim, né, está treinando com um grupo, mas ele está fazendo esse trabalho específico e por isso não tem sido relacionado para as partidas. Parece que ele vai ser relacionado contra o Santos, parece, tá? Mas porque eu pensei, cara, justamente até mesmo antes do jogo ontem, né, o Vasco não tem um 9, né? O Vasco tem 3 atacantes ali que você pode colocar como 9, né? Um se lesionou, vai ficar afastado pelo menos aí 1 mês e meio, que é o caso do Brenner, né? Surgiu como uma certa esperança contra o Fluminense por ter feito aqueles 2 gols, mas como no Vasco nada é fácil, né, cara? E o Vasco, porra, a felicidade do Vascaíno dura pouco. O atacante se lesiona logo no jogo seguinte, né, contra o Bahia, e vai ficar fora pelo menos aí 45 dias, né? Isso para não passar por uma cirurgia, né? Eu queria aí acabar com a temporada do atacante. Só que acontece que a gente não sabe como é que o Brenner vai voltar, se ele vai voltar realmente em condições adequadas, né? Uma vez que ele vai fazer um tratamento aí conservador para não precisar fazer a cirurgia. A gente não sabe como é que o jogador vai voltar, se ele vai voltar 100%, se ele não vai, enfim, né? Ainda tem esse precedente, ainda tem essa dúvida. O Spinelli, porra, é um cara esforçado, é um cara que se doa, é um cara que corre, é um cara que luta e tal, batalha, mas não consegue também traduzir em esse gol. Teve um bom momento contra o Remo. Foi contra o Remo, contra o Paysandu? Não, contra o Paysandu, lá no Pará, pela Copa do Brasil. E só, né? O Spinelli, porra, ele não tem aquela mesma presença diária como o Verratti tinha, ele não tem aquela, sabe, aquela presença, muitas vezes já atabalhoado nas finalizações. E tem o David, cara, que puta merda, nem se fala, cara. O David, ele não é um atacante, o David, ele não é um 9. Não sei quem é que disse que o David é um 9, né? O David não é esse 9, tá? Que a gente espera.
E o Vasco com uma dificuldade enorme de contratar um atacante aí no mercado. Detalhe, tá? Acabei de saber, por exemplo, o Vasco estava interessado no Danilo Barbosa, o Danilo Barbosa estava interessado em jogar no Vasco, acertou com o Grêmio. O Vasco estava interessado no volante Fred, acabou de acertar, acho que acertou, meu Deus do céu, cara, acertou acho que com o Atlético Mineiro, se eu não me engano, tá? O Vasco estava querendo o Fred de graça. Parece que o Atlético Mineiro foi lá e pagou um percentual, acho que cerca de 22 milhões, alguma coisa do tipo, tá? Pelo volante. Quer dizer, mais um que não vem. Mas eu acho que também, volante, eu acho que tá cheio. O Diossa foi uma novela aí de mais de um mês, 45 dias praticamente. A vaca subiu no telhado, não foi, né? Enfim, e agora camisa 9 aí, falaram em Brian Rodrigues, estão falando e tal do mercado, falaram do Pablo Solari, falaram, especularam um monte de jogadores aí, mas até agora nada. Tem o Diego Carlos aí também para a zaga, que também parece que o jogador quer vir, mas depende lá do Fenerbahçe liberar o jogador, rescindir com ele. O Vasco já está mapeando outros zagueiros aí para poder vir. Então, cara, o Vasco é uma incógnita, né? Diante aí dessa recuperação inicial, diante dessa fiscalização jurídica, diante de tudo que está acontecendo nos bastidores do Vasco, você não pode contar com nada, então a gente tem que procurar alguma coisa caseira. E o Bruno Lopes seria isso, né? Seria essa alternativa caseira, e eu tenho muita fé nesse garoto, cara. É um garoto que tem um porte físico bom, é um garoto que sabe chutar, é um garoto que tem presença de ataque, tem presença de área, e se ele tiver ali 100% ali, cara, eu creio que ele vai ajudar muito, né? O Vasco da Gama, né? E, cara, é complicado, a gente tem que resolver isso daí o quanto antes. Falando aqui rapidinho de uma notícia que subiu ontem, que eu falei de madrugada, na verdade, né? Sobre aí ex-diretores do Vasco da Gama que foram exonerados, né, da diretoria do Pedrinho. Caso aí do senhor Felipe Carregal, caso aí da vice-jurídica Bianca Reis, caso aí também do tal do Silvio de Almeida, né, o vice de finanças, né, que desviaram ingressos, cara, para camarote da Sapucaí, que seriam destinados a programa de sócios aí do Vasco da Gama, e seriam destinados a sócios do Vasco, né? E esses ex-diretores aí se apropriaram desses ingressos para ir para camarote na Marquês de Sapucaí no Carnaval em 2025, né, cara? Agora, para você ver, né? Diretores aí que foram exonerados pelo Pedrinho, outros que pediram renúncia, né? Esse Silvio de Almeida, por exemplo, ele foi que fez o relatório. É o vice de finanças que fez o relatório, que deu embasamento para 777 entrar com o processo para afastar o Pedrinho, para afastar a diretoria administrativa do Pedrinho e dar aquela intervenção judicial. Olha que coisa, né, cara? E esses aí que justamente aí usufruindo de regalias aí que seriam para sócios, né, que seriam assim para os sócios aproveitarem para programa que serviriam para o programa de sócios, e eles usufruindo dessas regalias, né? Parece lá o São Paulo, né? Parece o caso de São Paulo lá, que a esposa do ex-presidente de São Paulo lá alugava camarotes em shows do Morumbis, né? Alugava camarotes e embolsava o dinheiro desses camarotes lá. A ex-mulher do ex-presidente de São Paulo, a filha do ex-presidente de São Paulo, o cunhado, a família inteira envolvido, né? Eu esqueci o nome do ex-presidente de São Paulo, cara. Eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar. Só para falar o seguinte aqui, pessoal, o presidente do São Paulo que eu falei aí agora é o Júlio Casares, tá? Passando aqui só porque eu lembrei do nome do presidente do São Paulo, tinha esquecido durante o vídeo, então para lembrar aqui, é o Júlio Casares, o presidente aí que pediu renúncia, tá? Da presidência do São Paulo, tá envolvido lá em corrupção e coisa e tal. O vídeo só vai subir de noite, tá, gente? Segue o vídeo aí. Né? Tá vindo aqui na ponta da língua sobre o nome dele. Mas, enfim, é isso aí, cara. É isso que a gente tem que lidar
dentro do Vasco da Gama, né? E são essas pessoas que não querem perder a regalia. Falar em 77, o prazo da 777 está expirando, tá? A Justiça Paulista lá, o TJ de São Paulo, deu acho que até o dia 15, se eu não me engano, para eles se pronunciarem, dizerem aqui o escritório deles fixo aqui no Rio de Janeiro, quem é que está por trás, quem é que representa a empresa, e até agora nada. Então, dizendo que ou a 777 está negociando com o Marco Lamac, com o Vasco da Gama, aceitou a negociação, ou então ela vai deixar o processo mesmo expirar, vai deixar o processo cair, vai ficar por isso mesmo, né? E a terceira alternativa é ela, né, se manifestar, que até agora, né, hoje acho que é dia 14, se eu não me engano, até agora nada, né, gente? Então, falar em justiça, né, informação aqui que surgiu hoje, né, a justiça define aí que serão fiscalizadas as contratações da Vasco SAF, tá? A quarta vara empresarial do Rio, por despacho, lá da doutora Simone Gestari Chevrandi, eu esqueci o nome da magistrada, né? Tá faltando ela ali autorizar para abrir o edital para anunciar a venda ali, a concorrência ali, né? Para a venda da SAF do Vasco da Gama. Tá faltando o veredito dela para falar nisso, né? A juíza lá de direito, dia 13 de 8 de 2026, né? Determinou a abertura do incidente processual específico sigiloso para que o Vasco SAF comunique previamente à Justiça as operações envolvendo a contratação de jogadores, né? Diz que a medida cumpre decisão da segunda instância, estabelece o seguinte ponto aqui. Para comunicar, a comunicação aí terá natureza exclusivamente formativa, fiscalizatória, tá? Não é que a justiça vai impedir o Vasco de contratar. É só efeito de fiscalização, né? Como regra, será considerada cumprida quando o Vasco apresentar as condições essenciais das operações antes da sua formalização, tá? A conclusão de uma contratação não dependerá da autorização judicial prévia, tá? Importante destacar isso. Né? A anuência da administração judicial do Ministério Público ou do watchdog, a manifestação de não oposição ou espera pelo fim de algum prazo. Na decisão, a juíza também inclui o gatekeeper e o watchdog entre os responsáveis que terão acesso ao incidente sigiloso e poderão acompanhar as informações, tá, pessoal? A gestão e a fiscalização dessas comunicações permanecerão concentradas no juízo de recuperação judicial, que poderá requisitar documentos, pedir esclarecimento e adotar medidas urgentes quando necessário, tá? Caso exista urgência objetiva na negociação, o Vasco poderá fazer a comunicação imediatamente antes da assinatura. Quer dizer, antes de assinar o contrato com o jogador, o Vasco poderá fazer ali a comunicação imediata ali da contratação ali do reforço, né? E depois deverá complementar as informações e apresentar os documentos definitivos dentro do prazo estabelecido pela Justiça. A ausência da autorização prévia não significa liberdade restrita, tá? O Vasco tem que dar satisfação para a Justiça no que for no que tange aí a contratações de atletas. A Justiça poderá intervir diante de risco concreto e excepcional devidamente fundamentado ou de indícios de fraude, desvio, descapitalização indevida, falta de transparência ou descumprimento do plano de recuperação judicial. Quer dizer, se você estiver fazendo uma contratação que descumpra a recuperação judicial, né, aí sim a justiça poderá intervir. Tá? O novo incidente terá sigilo nível 3, quer dizer, não é de tanta restrição assim. O acesso ficará restrito aos servidores do Juízo, Ministério Público, 777, e a Administração Judicial, tá? Quer dizer, a 777 vai estar a par de tudo também. O watchdog e a gatekeeper, né? Qualquer outro interessado precisará pedir a habilitação que será analisada pela juíza, né? Então, cara, deixa eu ver, só para resumir aqui, para concluir, tá? As peças que já foram apresentadas pelo Vasco SAF na estação serão transferidas para o novo incidente. Resumindo, o Vasco não precisará pedir permissão à Justiça ou aguardar o aval dos órgãos fiscalizadores para contratar jogadores. Entretanto, deverá comunicar previamente as condições essenciais de cada negociação em um canal sigiloso, permitindo a fiscalização dos negócios,
tá? Portanto, não foi criado um poder de veto automático sobre as contratações e intervenção judicial, somente poderá ocorrer situações concretas e excepcionais. Então, foi criado um canal para que o Vasco comunique lá tudo que estiver fazendo ali em contratações de atletas, em negociações, etc. e tal. É como se estivesse fazendo, prestando ali satisfações à justiça do que está fazendo. Eu vejo isso como positivo, tá? Eu vejo isso aí como legal, porque o Vasco vai estar ali sobre ali, análise ali o tempo todo. Então, porra, então não tem como você desconfiar dessa diretoria, cara, que qualquer peido que eles soltarem, eles vão ter que dar satisfação em alguma coisa, tá? E o Vasco pediu aí um novo empréstimo DIP de 150 milhões. Eu trouxe essa notícia ontem e eu vou detalhar melhor ela aqui para vocês. Diz que a Vasco SAF solicitou à Justiça autorização para contratar aí o financiamento DIP de 150 milhões. O empréstimo ainda não foi autorizado e o pedido será ainda analisado pelos órgãos de recuperação judicial e depois pela juíza, tá? A doutora, esqueci o nome dela mais uma vez, Simone, né? E o Vasco afirma que o DIP de 40 milhões que pegou anteriormente deve acabar aí por volta de 20 de agosto, cara. Porra, caralho, cadê o dinheiro de patrocínio? Cadê o dinheiro de premiações? Cadê, cara? Eu não sei, cara. Então vende algum jogador aí, cara. Não é possível, cara. Sem novos recursos, o grupo poderá ter dificuldade para pagar salários e direitos de imagem, impostos, fornecedores e outras obrigações. Cenário financeiro, receita prevista em 2026, ó, 500 milhões, despesa de 800 e déficit estimado de 300 milhões. Necessidade até outubro de 150 milhões, necessidade até dezembro de 210 milhões, né? Diz que o novo DIP seria um empréstimo ponte até a conclusão da venda da SAF. A proposta prevê juros pela Selic, vencimento em dezembro de 2027, garantias com recebíveis da Liga Forte União. E o Vasco também pediu autorização para iniciar imediatamente o processo competitivo da venda da UPI Equite. O documento revela uma situação financeira delicada, com risco de impacto no funcionamento da SAF, no elenco e até no desempenho esportivo, caso novos recursos não sejam obtidos. Quer dizer, né, o Vasco está pedindo aí para que seja tenha mais um empréstimo DIP de 150 milhões, né, pelo menos até o Vasco ser vendido. Cara, dessa maneira, cara, daqui a pouco o Lamarck aí não vai precisar mais aportar mais dinheiro nenhum no Vasco, porque o Vasco já está adiantando tudo, né? E parece que para o Vasco pedir isso, o Vasco está praticamente vendido, cara. Essa venda vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque se o Vasco está pedindo isso na justiça, se o Lamarck está propenso a emprestar esse dinheiro, e detalhe, tá? A Crefisa tirou dela da reta, já protocolou na justiça que ela sai dali de interessada para fazer esse empréstimo para o Vasco da Gama, justamente para não dar o conflito de interesses que está todo mundo dizendo, né? Então tá aí, o Vasco pedindo mais um empréstimo, ao contrário do que o Bruno Burrito lá do GE falou, que era para contratação. Não, é para pagar mesmo dívida, conta, que parece que o empréstimo de 40 milhões já está terminando, vai durar aí até o final de agosto e não vai ter mais dinheiro para pagar conta. Então, cara, é complicado, tá? Para finalizar, tá, o Rojas, né, cara, se posicionou no Instagram dele. Ele gosta de se manifestar tanto no Instagram, esse garoto, né, cara? Eu vou te contar como esses colombianos gostam, né, cara, de rede social. Acho que não gostou das críticas, né? E ele tinha colocado aí, então, o que tem que fazer? Abre aspas pro Rojas. Então, o que tem que fazer? Tem que sair? Eu nunca fui desses, mas duro vou dar. Resultado que não é esperado por todos, mas temos um grupo ambicioso de vencer e vamos dar a vida no domingo e depois no Paraguai. Fecha aspas aí pro Johan Rojas, né? E, cara, o que vocês têm, cara, é que jogar. Que realmente você não está jogando nada, tá? Criou-se uma expectativa enorme em cima de você e, cara, tu não está correspondendo. Você até começou bem, você teve até um início bom, tá? Positivo. Só que aí você decaiu muito teu futebol. Sinceramente, moleque, cara, para de postar mais no Instagram, de fazer mais papagaiada em rede social e joga mais bola. E outro detalhe, a tua foto com a camisa do Santos está aqui comigo, tá? Printada, que eu peguei na tua rede social.
Tá aqui, tá? A gente vai enfrentar o Santos domingo agora e eu quero ver a tua postura dentro de campo. Se você for titular ou se você entrar no decorrer da partida, eu vou querer ver a tua postura contra o Santos aqui em São Januário, porque tá aqui, se você jogar uma água, se você não jogar nada, se você, sabe, não fizer por onde, eu vou postar essa foto aqui no meu vídeo de pós-jogo no domingo. Você pode ter certeza disso, tá, gente? Pessoal, tenha aí uma sexta-feira abençoada, final de semana abençoado, 20 minutos de vídeo. Fique com Deus, saudações vascaínas, eu fui.